Estamos de volta com a nossa convidada de hoje, a historiadora Lilian Leão, falando sobre o golpe de 64, as consequências. Estávamos falando ali no final do primeiro bloco da instituição do AI-5. Sim. Aí se instala realmente no país a questão da censura. Como é que era exercida essa censura? Pois é, Miriam. Então, a partir de 67, né, tinha a lei da imprensa, como eu havia falado anteriormente. Então, essa lei, ela já pronunciava, né, esse AI-5. O que aconteceu? Em 68, com o decreto do AI-5, os jornalistas, né, os meios de comunicação foram os mais afetados. Né? Por quê? Porque a partir desse momento, as redações foram depredadas, né, jornalistas foram perseguidos, foram presos. E uma punição, né, um exemplo de punição prática da perseguição a jornalistas foi a morte do jornalista Vladimir Herzog. Mas antes, uma coisa, em termos de censura, eu me recordo, não assim, nessa época eu não era tão ligada em política, era relativamente jovem, né, devia ter meus 17, 18 anos. Mas você tinha a figura do censor dentro da redação. Sim, dentro dos jornais. Isso, na verdade, eles iam, né, então eles olhava todas as matérias que iam ser publicadas e autorizava ou não autorizava. E os jornais tentaram escapar disso, né? O Estadão, eu me recordo, que ele publicava receitas na capa, poesias. Sim, o Estado de São Paulo, por exemplo, na capa, quando ele era censurado, havia ali poemas e receitas. Daí, quer dizer, o leitor estranhava aquilo ali, sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo. Isso. Diferentemente da ditadura salazarista ou até mesmo a franquista, né, que ali naquele momento vinha estampado nos jornais a primeira página censurado. Aqui no Brasil foi muito subliminar. É interessante que eu me recordo daí, já um pouco mais adiante dessa época, aí você tem, por exemplo, o Chico Buarque criando músicas com pseudônimo de Julinha da Adelaide. Você tem a censura no teatro, o espancamento dos atores em Roda Viva. Sim. Né? Você tem uma série de manifestações. Realmente, a censura causou um grande prejuízo no país. Sim, né? Muitos. Inclusive, quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu encontrei também algumas revistas, né, alguns jornais que eles haviam censurado. Então, tem né, que você sabe, já ouviu falar, que é a Circos, né, que são Luiz Moraes. E então ele me mostrou a revista. Então a revista ela está carimbada, né, com um carimbo da Polícia Federal censurado. Quase todas as páginas. Todas as páginas. Você dificultava muito o exercício da profissão. Sim. Acho que esse era o objetivo da censura. Era realmente dificultar e, quem sabe, até inviabilizar. Sim, e eram assim, elas estavam censuradas por coisas bobas, uma palavra estava ali censurado, né? Uma palavra, eles colocavam qualquer coisa e estava lá. Então, as 3 revistas, a primeira revista não, né? Foi mais ou menos censurada. Agora, a segunda revista e a terceira revista estão com carimbo, da primeira página à última página lá da Polícia Federal. Eu acho que o grande prejuízo que a censura instituiu no país, eu acho que foi o medo de pensar. Porque as pessoas começaram assim, eu vou fazer essa matéria, mas esse título, mas eu posso falar isso, não posso, o medo. E depois vem, num outro momento, a autocensura. Aí você já internalizou a censura. Isso, em termos culturais, é um prejuízo muito grande. Enorme. E aí começa, né, a perseguição, né? Aí, sim, você ia falar do Herzog. Então, a partir do AI-5, os jornalistas e os meios de comunicação foram os mais afetados, né? Então, um caso, né, prático, um exemplo dessa perseguição jornalística aos jornalistas foi o assassinato do Vladimir Herzog. Vladimir, ele era diretor da TV Cultura, né, e foi acusado de manter relações com o PCdoB, né, o Partido Comunista Brasileiro. Então, ele foi intimado. Na verdade, aquela intimação, né, ele foi para a morte dele. Eu me recordo que alguns jornalistas, já não me lembro o nome deles, mas publicaram um livreto que era A Sangue Quente, em contraposição a Sangue Frio do Truman Capote nos Estados Unidos. E aquilo é terrível, porque a matéria abre com o Vladimir Herzog fazendo a barba, tomando banho, se despedindo da Clarice, indo se apresentar espontaneamente. E 2 dias depois ele estava trucidado e morto. E com a alegação de que ele havia se suicidado.
Não, que foi uma vergonha aquilo, né? Porque você tem fotos que mostram ele, digamos, se suicidando, entre aspas, com um cinto na janela, de joelho. Ninguém consegue, é o instinto humano da autopreservação, não é possível aquilo, não é? E me recordo também de uma coisa terrível também, que foi o Jornal de Minas, aqui onde eu trabalhava, na época, em 70 que isso é 75, né, como nós falamos. Uma semana depois da morte do Herzog, o jornal publicou um editorial de página inteira, praticamente legitimando aquele ato, dizendo que eram as forças militares enfrentando as forças da esquerda, dizendo que ele tinha se suicidado, tentando escapar ao justiçamento dos próprios colegas. Quer dizer, foi uma coisa bárbara, e esse editorial é uma coisa de dar, assim, engulhos, vamos dizer assim, né? E aí, então, mas houve reações na sociedade, né? Sim, houve reações, houve muitas manifestações. A partir daí, os jornalistas, né, que estavam naquela grande imprensa, eles começaram a perceber, né, que as coisas estavam, né, do jeito que eles pensavam, né? Então, eles começaram a ter uma... Como é que se diz? Eles começaram a sair das grandes imprensas, né? E ali começou um rompimento, né, da grande imprensa, das grandes empresas, né? E a partir dali eles começaram a fundar os seus próprios jornais, né? Porque eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo censurados. Então ali foi um momento, né? Aquele momento. E a igreja ali se empenhou muito seriamente. Eu me recordo do Dom Evaristo Arnes fazendo uma missa na Sé, que eram também milhares de pessoas, tanto dentro da igreja quanto fora, não é? Dom Arnes assume um papel importantíssimo nessa época, assim, liderando a oposição. Sim. Tanto que esse editorial do Jornal de Minas dizia que a esquerda estava se utilizando dos instrumentos para desgastar o governo, entendeu? E que aquela morte estava sendo utilizada pela esquerda, e de uma certa forma era uma acusação a Dom Arnes, a igreja progressista. Sim. Né, a teologia da libertação. A teologia da libertação. Né, porque a igreja teve um papel importante de oposição ao regime, né? Sim, tanto de oposição também como de, né, colaboracionista. No primeiro momento ela foi colaboracionista. E havia, no mínimo, duas igrejas. Sim. Né? Você tem a igreja mais conservadora de Dom Sigor, por exemplo, que, se não me engano, é diamantina, e tem a de Dom Arnes e outros, Dom Tomás Balduino e outros, que se engajaram fortemente contra o regime militar. Sim, né? É verdade. Então, a morte do Herzog, eu acho que é um marco, não é? Foi um marco ali, a partir dali há um rompimento, né, das grandes empresas com os jornalistas, né, que muitos jornais, como você mesmo disse, legitimaram, né, ali o suicídio, e não era assim. Então, muitos jornalistas começaram, então, a sair, né, daquele meio, e aí começaram a fundar os jornais alternativos. Interessante, quer dizer que é isso, né? 68, porque, lógico, eu me lembro de outros jornais anteriores. Você tem o próprio Binômio aqui, quando você falou de depredação. Sim. O Binômio, ele foi, o termo era empastelar, né? Empastelar. O governo também, não me lembro qual governo, mandou invadir o Binômio, quebrar todas as máquinas e destruir tudo. Quer dizer, era uma prática que já vinha de algum tempo, né? Sim. Mas daí, nessa época, depois do AI-5, e depois... A gente já está em 75, né? Aí a repressão ficou maior ainda. Ficou maior. Mas, ao mesmo tempo... Isso que eu acho interessante, né, no movimento social, você não acha? Assim, ele não é linear, mecânico. Então, digamos, a classe média deu apoio à ditadura. Sim. Achando que nem era ditadura. Achando que o regime militar ia depois devolver novamente a democracia, haveria eleições. Sim. Só que lá dentro do regime militar havia também várias disputas, né, para tomar o espaço ali. Quais as disputas ali? Era mais ou menos Castelo Branco. Sim. Mas você tinha, acho que a ala mais radical, acho que é a do Médici, né? Do Médici, que veio depois, né? Então foi um dos mais truculentos, né? Ele a partir de 61. Porque a gente fala também, alguém estava me chamando a atenção um dia desse, alguém que sempre teve simpatia do Partido Comunista Brasileiro, falando, por exemplo, que a morte do Herzog chamou muita atenção, teve muita repercussão, mas ele é um pouco incomodado com isso, porque você teve logo depois do Herzog o Manuel Fiel Filho. Sim, isso. Que foi o quê? Um operário. Que foi morto também nas mesmas condições do Herzog. Mas a repercussão não foi tanta. Não foi a mesma.
Por quê? Pois é. Talvez, eu acho, por ser jornalista, né? Herzog era o diretor da TV Cultura, né? Quer dizer, não que a vida dele valesse mais, mas ele tinha o momento, o contexto ali, né? A questão da censura, a imprensa, né? Então, tudo isso pesou. Né? Então, ali veio como é que se diz? Um corporativismo, né? Um corporativismo do bem, vamos dizer assim. Que é assim que as coisas se dão também. Sim. Enfim, né? Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco já falando sobre a imprensa alternativa, o jornal de fato como consequência da morte de Vladimir Herzog.